Amém, graças ao Senhor. Estamos acompanhando a leitura da Bíblia através do canal Bíblia em Foco 66. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra todos os dias uma palavra especial das Sagradas Escrituras para sustentar a nossa vida espiritual, nos fortalecer, nos levar a avançar no conhecimento de Deus e de seu propósito eterno. Hoje são dia 26 de janeiro. Vamos ler Êxodo, capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, versículo 1 ao 22. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 27. O livro dos Salmos, capítulo 22, versículo 1 ao 18. Provérbio de Salomão, capítulo 5, versículo 14. Aliás, capítulo 7 ao 14. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se no canal, deixe o joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Vamos para a leitura. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancais o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito, com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 27. A cura de um jovem possesso. Você também encontra esse mesmo texto no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 37 ao 42. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum.
De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. O livro de Salmos, capítulo 22, versículo do 1 ao 18. Sofrimento e vitória do Messias. Ao mestre de canto, segunda melodia, costa da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxa os lábios e meneia a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Sábio, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abre a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se-me o meu vigor como um caco de barro, e a minha língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Provérbio de Salomão, capítulo 5, versículo 7 ao 14. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem aos teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação.